Melhorou aí, gente? Saiu o som? Tudo certo? É luta, hein? Meu Deus. Saiu o som aí, pessoal? Escreve aí pra mim, por favor. Como que tá aí? Tá saindo o som agora? Agora sim. Pensei que fosse meu celular sem som. Não é não, irmã Simone, era aqui mesmo. Era aqui, a gente resolveu já. Benção demais. Então a oração, ela chegou no trono do céu. E na casa dos irmãos foi por meio da fé, porque oração sem som. Ô Jesus, tem misericórdia. Quem puder compartilhar a live, né, gente? Faz essa gentileza aí. Vamos começar já a palavra, né? A oração hoje foi por fé. Eu orei, mas os irmãos não ouviram, mas Deus ouviu, atendeu, né? E a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um aí, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. São os levantes das trevas, das guerras, né? Mas no final tá tudo certo. Deus nos ajude, né, gente? Vamos lá, então vamos para a nossa palavra de hoje aí. A minha irmã, Cleide, paz, Senhor. Bem demais. Agora vai, né? Então vamos. Quem não compartilhou a live aí, compartilha aí, gente. Manda aí para alguém. Convide alguém, seja você um ganhador de almas, em nome de Jesus. Ó, Deus me deu uma palavra aqui. Creio que vai edificar a vida dos irmãos, e também uma palavra bem evangelística para quem não é crente, uma palavra de edificação para os irmãos que já são cristãos. Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo, Luiz. Tá bom? Mas o tema é bem evangelístico. O tema é o seguinte, ó: todo caminho leva a Deus. Todo o caminho leva a Deus. É uma pergunta, o tema de hoje: todo caminho leva a Deus? É uma pergunta, né? Todo caminho leva a Deus? Nós vamos falar se todo caminho leva ou não leva. Se você perguntar, muita gente fala: não, todo caminho leva a Deus. Leva não. Tem caminho que leva para o inferno, tem caminho que leva para a morte. Marcos Carvalho, paz, Senhor Marcos, Deus abençoe. O Marcos é amigo nosso de longa data, lá de Américo de Campos. Tamo junto, Marcão. Todo caminho leva a Deus. Se você perguntar para muita gente vai dizer que leva. Que leva a Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho a palavra de Deus aqui, se todo caminho leva a Deus ou não. Já de antemão já estou dizendo, não leva. Tem caminhos que não levam a Deus, né? Levam à morte, levam à destruição, levam a famílias a serem desfeitas. Não é todo caminho que leva a Deus, não. Ó, João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz assim: que o coração de vocês não fique aflito. Que o coração de vocês não fique aflito. Talvez teu coração hoje está aflito, angustiado, né? Chateado com alguma coisa, perturbado com alguma coisa. Olha que a palavra de Deus está dizendo, João 14:1, que o coração de vocês não fiquem aflito. Não fiquem aflitos, independente das circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus. No dia bom ou no dia ruim, nós precisamos confiar em Deus. Ah, pastor, você está falando isso aí que você não sabe o que eu estou passando, e nem você sabe o que eu passo.
Cada um sabe as suas necessidades, suas angústias, suas aflições, né? Suas dores. Cada pessoa sabe a sua, cada história, cada cabeça uma sentença, cada vida ela responde a cada adversidade, situações que cada um vive. Então, outra coisa, às vezes o que me abate não te abate, e às vezes o que abate você não me abate. Ah, não, isso aí eu já passei, eu tiro de letra. Não, isso aqui eu já vivi, ó, eu tiro de letra. Para o outro, isso, aquilo que para você tira de letra, para outro é uma guerra, é uma batalha. Então, por isso que a gente nunca deve julgar a batalha do outro, né? Mas procurar entender o coração de cada um. Que o coração de vocês não fique aflito. Creia em Deus e creia também em mim, Jesus disse. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos os que creem em Jesus, né? Como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, né? Para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. O apóstolo Paulo, ele chega ele diz assim, essa leve e momentânea tribulação nos traz um peso eterno de glória. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos como passageiros nessa terra. Ontem eu estava pregando aqui na igreja, eu falei, o deserto de Israel no tempo da saída do Egito, do Êxodo, tipifica a vida do crente nessa terra, nesse momento que nós estamos, né? E a nossa caminhada para a terra prometida. Então, nós precisamos ter ciência que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a caminhada aqui, ela é dura, ela não é fácil para ninguém. Todo mundo tem luta, todo mundo tem adversidade, um de um jeito, outro de outro, um de uma forma, outra de outra. Só que a Bíblia fala assim, Hebreus 10, vamos ler lá. Hebreus 10 diz assim, 10:36. Haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Pastor Belinho, Deus abençoe. Haja o que houver, não deixe desfalecer, desanimar a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. E aquele cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Olha só, continuando aqui. E vocês conhecem o caminho por onde vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Deus tem chamado o seu povo, os seus servos. Deus tem chamado pessoas através da pregação da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, sem exceção. A Bíblia diz
crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. E aqui Jesus está dizendo que o caminho para este lugar é Ele, é Cristo, é somente em Cristo. É o único nome que os homens invoquem para que sejam salvos é o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo mundo quer ser salvo. Se você perguntar para a pessoa: você quer ir para o inferno? Não. Alguém quer ir para o inferno? Não, ninguém quer ir para o inferno. Lugar de tormento, de sofrimento, ninguém quer ir para lá. Tem os que não creem, não, aqui, inferno é aqui mesmo, não tem que ir lá, inferno é aqui mesmo, não precisa, e os outros, não, acha que Deus vai mandar alguém para o inferno. Não, Deus não criou inferno para ninguém. A vontade de Deus é que ninguém fosse para o inferno. Não é a vontade de Deus, tanto que Ele enviou Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, o projeto de Deus é que todos sejam salvos, cheguem ao arrependimento e conhecimento da verdade. Agora, Deus não divide sua glória com nenhuma outra glória. Quantos você já ouviu dizer: todo caminho leva a Deus, eu sou da religião B, não, todo caminho leva a Deus, na F, na J. Não, irmão, placa de igreja não salva ninguém. Religião por si só não salva ninguém, padre não salva ninguém, o pastor não salva ninguém. O que salva é Cristo, através da sua palavra, da fé, crendo na palavra de Deus. Então não há salvação fora de Jesus. Por isso que ele está dizendo: eu sou o caminho. Não existe os caminhos, as verdades e as vidas. Existe o caminho, é singular. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não é todo o caminho que leva a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Há caminho para o homem que parece ser bom, outra tradução, a Revista Corrigida fala, mas no final é caminho de morte. Aqui eu estou na Bíblia Viva, é mais fácil entender. Há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Quantos estão iludidos, caminhando nessa vida, mas estão iludidos? A pessoa acha que o caminho do álcool é um bom caminho, o outro acha que o caminho do cigarro é um bom caminho. Ana Cláudia, Alain, Eucádio, grande abraço, meus irmãos lá de Américo de Campos, estão comigo aqui também. A pessoa acha que o caminho do álcool é um bom caminho, o caminho da droga é um bom caminho, o outro acha que o caminho do cigarro é um bom caminho, o outro do adultério é um bom caminho, o outro acha que o caminho da mentira é um bom caminho, da inveja, da falsidade é um bom caminho. Quantos caminhos tem nesse mundo? Eu estou citando aleatoriamente. Quantos caminhos temos nesse mundo? Quantos caminhos? Todo caminho leva a Deus? Leva não. Há caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. É caminho de morte. A distração do mundo, as riquezas. Muitos estão distraídos com as riquezas deste mundo, com os likes da internet. Outros estão distraídos com o seu dia a dia. Não é nem pecado em si, mas há caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Provérbios 4, 18 e 19, olha o que fala: agora, para você, meu irmão, minha irmã, você que quer servir a Deus, que quer abrir o seu coração para o Evangelho, para você que quer caminhar com Cristo, olha o que a Bíblia fala:
o caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, outra tradução é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas pastor, mas ninguém é perfeito, não é? Ninguém é perfeito, eu não sou, você não é. Ninguém é perfeito. O Evangelho não é sobre perfeição, mas a Bíblia diz que a vida, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O que é isso aqui? Se não é todo o caminho que leva a Deus, e o caminho que leva a Deus é Cristo, o Senhor vai nos orientar no seu caminho, e o caminho é a palavra. E às vezes vai ter tropeço no caminho, vai ter quedas no caminho, vai ter desvios no caminho. Isso é do ser humano, não é verdade? Vai ter decepções no caminho, frustrações no caminho, tristezas, na caminhada com Cristo no dia a dia, dentro do que se refere à vida, não decepção com Cristo, decepção com Jesus, frustração com Jesus, não, mas com a gente mesmo, às vezes com as pessoas ao nosso redor de alguma forma, às vezes é o nosso próprio tropeço, erros e falhas que nós mesmos cometemos. Então não é algo engessado, mas o que a Bíblia está dizendo é que nós não temos que retroceder. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Aí o apóstolo Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, as que tudo se fez novo. E o erro, o tropeço não é um fim. Teve um certa feita, os discípulos de Jesus, o pai de um jovem que era lunático, levou o seu filho para um discípulo, os discípulos de Jesus expulsarem o demônio, e eles não puderam expulsar. E Jesus volta para eles e fala assim: geração incrédula e perversa, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ou seja, houve uma frustração ali, uma decepção para aquele pai, para aqueles discípulos, um tropeço. Aí Jesus expulsa o demônio, o jovem é liberto, e à parte os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não pudemos expulsar o demônio? E Jesus responde: porque a casta de demônio que não sai senão com jejum e oração. Então o que ele estava querendo falar para os seus discípulos? É um tropeço, faltou preparo. Naquele caso ali, faltou preparação, né? Pelo que Jesus falou, que Jesus estava preparado e Jesus expulsa, os discípulos não conseguiram expulsar. Talvez, provavelmente por falta de preparo, a casa de demônio que não sai senão com jejum e oração. Dá a se entender o tropeço dos discípulos. Amém. Ouvir a palavra, Ricardo, é isso aí. Fomos sobre a terra, não fomos de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, é verdade. Olha só, e aí, ou seja, mas aquilo ali não foi o fim para os discípulos. Eles continuaram. Talvez hoje vocês possam estar frustrados por não ter
decepcionado com alguma coisa, por algo que acontece ou o que aconteceu, mas o tropeço não é o fim. As decepções, frustrações não é o fim. Isso faz parte da nossa vida. Ô Gilmarzão, grande abraço, paz Senhor, Deus abençoe, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Gilmarzão Munhoz. O tropeço não é o fim. Não é porque você caiu, ou errou o caminho, ou fez algo que não deveria, ou tomou alguma ação que não deveria. Não desista. Continue, persevere. Amém? Olha lá, ó. O caminho do justo é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. É caminhada, é todo dia. Amém? Salmo 18, olha só. Salmo 18, 30. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo, e Ele protege a todos que nele se escondem. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é firme e seguro como a rocha, senão o nosso Deus? Ele me dá força e prepara o caminho por onde eu devo andar. Ele me dá força. Isaías 40, 29 diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E quem está cansado, descansa, mas não desiste. Que nós possamos alinhar a nossa vida, nosso pensamento, nossa vida, nossa mente para a palavra de Deus. Todo caminho leva a Deus? Não. O caminho que leva a Deus é a palavra é regra de conduta e fé. Então, se eu quiser andar com Ele e Ele andar comigo, eu preciso andar pela palavra. Andar com Jesus é andar na palavra, e o caminho é a palavra. A Bíblia é regra de conduta e fé. Então aquilo que Deus fala ao meu coração é aquilo que eu preciso fazer. Eu quero andar com Deus. O que a Bíblia fala? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O homem se separou de Deus com a queda adâmica. Deus envia Jesus como pecado, por causa do pecado de um só homem, a maldição entrou na terra, mas também pela absolvição de um só homem, Jesus, o novo Adão, houve o perdão. E esse perdão se dá mediante o arrependimento, ao reconhecimento dos pecados. É dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho pecado, eu tenho errado o alvo, tenho falhado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, tem um advogado entre vós e vosso Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, quando eu li aqui que a Bíblia fala assim, que a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, um aperfeiçoamento, é buscar a Deus para que dizer assim: Senhor, hoje eu quero estar melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje, não melhor que os outros, mas uma versão melhor de mim. Não é fácil, todo dia a gente tem desafios, todo dia nós somos desafiados nas coisas dessa vida, situações. A vida é uma guerra, não é
parque de diversão. Todo dia a gente está, é uma coisa, é outra, são as circunstâncias. Mas é o que a gente faz? A gente se achega ao trono da graça. Fala: Senhor, eu estou aqui, mesmo falhando, mesmo ainda não sendo perfeito, mesmo ainda sendo aperfeiçoado. Esse é o caminho. Que caminho? Jesus falou que esse é o caminho que leva ao céu, o caminho da fé em Cristo, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação com Deus, o caminho do renovo da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, maneira de pensar, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não é sobre conseguir chegar na perfeição nessa terra, mas é buscar o alvo da perfeição. Quando o apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo é Cristo. E todo dia, toda manhã, quando a gente acorda, primeiro que a gente só acorda porque as misericórdias do Senhor se renovam. Grande é a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, só de a gente amanhecer vivo é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. E essa misericórdia é que nos mantém de pé, é que nos fortalece, é que nos ajuda, é que nos orienta, é que nos fortalece, para que a gente possa prosseguir. Amém? Não, o que a Bíblia fala em Josué? E aí a gente vai para finalmente aí. Josué, capítulo 1, versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Olha só, nem no fanatismo, nem no fanatismo religioso, e nem no caminho largo, nem no fanatismo, que aquela pessoa que quer criar uma doutrina exagerada em cima das pessoas, como os fariseus, que colocavam um fardo para os outros carregar que nem eles mesmos levavam, e nem no sapato largo, ou seja, no caminho, nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Fiel à palavra, forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo, vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Permaneça no caminho, porque o caminho é a palavra de Deus e ela é regra de conduta e fé. Amém? Vamos orar, pessoal? Quero agradecer meus irmãos aí, todos, Ricardo lá de São Paulo, meus irmãos lá de Américo de Campos estão comigo aí, Gilmarzão lá no Paraná, terra boa,
Pessoal de Bálsamo, meus irmãos da Aliança de Fé, se alguém não foi saudado, eu não falei sua cidade, não fique chateado, nem tudo aparece para mim aqui. Muitas vezes a pessoa comenta e não aparece para mim, manda saudação, não aparece, manda abraço, não aparece, e depois que eu vou ver a live eu vejo que tinha, tá bom? Sinta-se saudado se eu não falei seu nome ou a sua cidade, tá bom? Tamo junto. Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este momento na tua presença. Nós já repreendemos todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Nenhum mal tem poder na vida dos meus irmãos, onde essa live for, meu Pai, por onde essa live entrar, os lares, caminhos, casas, que a tua vida, Senhor, entre nessa casa, o teu caminho, a tua palavra, a tua verdade entre nessa casa. Toda enfermidade, todo mal, todo levante, tudo que não vem de Deus, e todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Que haja saúde, paz, alegria no Espírito Santo, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida dos meus irmãos, físico, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém, meus irmãos. Grande abraço para todo mundo aí, tamo junto, semana abençoada para vocês. Que o amor de Deus, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco em nome de Jesus. Quem não compartilhou a live, compartilha, seja você um evangelista, um ganhador de almas, tá bom? Tamo junto, gente.